Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. No livro de Romanos 13 orienta sobre a submissão às autoridades e a responsabilidade cristã na sociedade, destacando que toda autoridade procede de Deus. O capítulo enfatiza o cumprimento da lei por meio do amor e conclama os crentes a viverem com integridade, vigilância e santidade, à luz da proximidade da redenção. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Romanos 13 do livro de Romanos da Bíblia. A submissão às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. 4. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. 6. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. 7. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Vivendo corretamente. 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. 9. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. 12. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. 13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. 14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. O texto de Romanos 13 continua as instruções práticas da vida cristã, enfocando a relação com as autoridades, o cumprimento da lei por meio do amor e a necessidade de viver em santidade diante da proximidade da salvação. O apóstolo Paulo orienta sobre responsabilidade social, ética cristã e vigilância espiritual. A seguir, uma análise organizada do capítulo. Primeiro, submissão às autoridades, versículos 1-5. Origem da autoridade. Toda autoridade é estabelecida por Deus, e resistir a ela é resistir à ordem divina. Função do governo. As autoridades existem para promover o bem e punir o mal. Temor correto. Quem pratica o bem não precisa temer, mas quem pratica o mal deve reconhecer a justiça exercida. Consciência cristã.
A submissão não deve ser apenas por medo da punição, mas por convicção moral diante de Deus. Segundo, responsabilidade cívica, versículos 6 e 7. Pagamento de impostos. Os tributos são parte do funcionamento das autoridades instituídas por Deus. Deveres sociais. Cada pessoa deve cumprir suas obrigações, pagar impostos, respeitar e honrar as autoridades. Princípio de ordem. A vida em sociedade exige responsabilidade e respeito às estruturas estabelecidas. Terceiro, o amor cumpre a lei. Versículos 8 e 10. Dívida permanente. A única dívida contínua do cristão é o amor ao próximo. Resumo da lei. Todos os mandamentos se cumprem no princípio de amar o próximo como a si mesmo. Natureza do amor. O amor não causa dano ao outro, sendo a essência da obediência a Deus. Cumprimento verdadeiro. Amar é viver plenamente aquilo que a lei exige. Quarto, urgência espiritual e vida santa, versículos 11 de dezembro. Consciência do tempo. A salvação está mais próxima, exigindo vigilância espiritual. Despertar. O cristão deve sair da negligência espiritual e viver com propósito. Luz versus trevas. É necessário abandonar práticas pecaminosas e viver como quem pertence à luz. Preparação espiritual. A vida cristã é marcada por prontidão e transformação contínua. Quinto, comportamento digno e vida em Cristo, versículos 13 e 14. Conduta correta. A vida deve ser marcada por decência, evitando excessos, imoralidade e conflitos. Abandono do pecado. Obras da carne devem ser rejeitadas completamente. Revestir-se de Cristo. O cristão deve viver refletindo o caráter de Jesus. Vigilância interior. Não alimentar desejos pecaminosos, mas buscar santidade. Significados espirituais e aplicações. 1. Respeito à ordem estabelecida por Deus. O cristão é chamado a viver em submissão às autoridades, reconhecendo a soberania de Deus sobre a sociedade. 2. Responsabilidade social e testemunho. Cumprir deveres civis é parte do testemunho cristão no mundo. 3. Amor como base de tudo. O amor é o princípio central que resume e cumpre toda a lei de Deus. 4. Vida de santidade e vigilância. O cristão deve viver preparado, abandonando o pecado e buscando uma vida pura. 5. Identidade em Cristo. Revestir-se de Cristo significa viver de forma que reflita seus valores, caráter e vontade. Reflexão final. Romanos 13 ensina que a vida cristã envolve tanto responsabilidade social quanto transformação espiritual. O capítulo nos chama a viver com amor, integridade e vigilância, reconhecendo que pertencemos à luz e que nossa salvação se aproxima. É um convite para viver de maneira digna, refletindo Cristo em todas as áreas da vida. Vou explicar Romanos 13 de forma clara e prática e didática, dividindo o texto em partes para mostrar o significado da mensagem e também as ligações com o Antigo Testamento. Aqui, o apóstolo Paulo de Tarso continua mostrando como viver a fé no dia a dia, especialmente em relação à sociedade, às leis e ao comportamento pessoal. Primeira parte. Submissão às autoridades, versículos 1-7. Verso 1. Não há autoridade que não venha de Deus. Significado. 1. Deus permite a existência de governos e autoridades. 2. Isso não significa que todos os governantes são bons, mas que a ordem social é parte do plano de Deus. Verso 2. Quem se rebela contra a autoridade. Significado. 1. Rebelião injustificada contra a ordem é oposição ao que Deus estabeleceu. 2. O foco aqui é evitar desordem, caos e rebeldia sem motivo justo. Versos 3, 4. A autoridade é serva de Deus. Significado. 1. O papel do governo: punir o mal e promover o bem. 2. Espada simboliza justiça e punição. A autoridade é vista como instrumento de justiça. Verso 5. Não apenas por medo, mas por consciência. Significado. 1. Obedecer não só por medo de punição. 2. Mas porque é o certo diante de Deus. Versos 6, 7. Paguei impostos, dê em honra. Significado. Responsabilidades do cidadão: pagar impostos, respeitar autoridades e agir com honra. Ligação com o Antigo Testamento. 1. Deus levantava reis e autoridades. Daniel 2:21. Deus remove e estabelece reis.
2 Exemplo prático. Jeremias 29:7 Buscar o bem da cidade. Mesmo em governos imperfeitos, Deus ainda está no controle. Observação importante. Esse texto não significa obedecer a tudo cegamente. Quando a autoridade vai contra Deus. A Bíblia mostra que devemos obedecer a Deus acima de tudo. 2 Exemplo. Atos 5:29 O antes, importa obedecer a Deus. Segunda parte. O amor cumpre a lei. Versículos 8-10. Verso 8. Não devam nada, a não ser o amor. Significado. A única dívida permanente é amar. Verso 9. Não adulterarás, não matarás. Ligação com o Antigo Testamento. Citação direta dos mandamentos. Êxodo 20, os 10 mandamentos. Todos resumidos em: ame o seu próximo como a si mesmo. Verso 10. O amor é o cumprimento da lei. Significado. Quem ama, não prejudica, não engana e não destrói. Amar é cumprir a vontade de Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Em Levítico 19:18, amarás o teu próximo. Terceira parte. Vivendo com consciência do tempo. Versículos 11-12. Verso 11. Despertem do sono. Significado. Vida espiritual não pode ser negligente. 2. Precisamos estar atentos e preparados. Verso 12. Deixemos as obras das trevas. Significado. 1. Trevas igual pecado, vida sem Deus. 2. Luz igual vida correta diante de Deus. A ideia. Você já sabe a verdade, então viva de acordo com ela. Quarta parte. Vida prática em santidade. Versículos 13-14. Verso 13. Lista de comportamentos a evitar. 1. Orgias. 2. Bebedeiras. 3. Imoralidade. 4. Inveja. 5. Brigas. Paulo está falando de uma vida descontrolada. Verso 14. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Significado. 1. Viver como Jesus Cristo viveria. 2. Não alimentar desejos pecaminosos. Não é só evitar o mal, é encher a vida com Cristo. Resumo geral. Romanos 13 ensina sobre sociedade. 1. Respeite autoridades. 2. Viva como bom cidadão. 3. Cumpra seus deveres. Sobre relacionamento. 1. Ame as pessoas. 2. O amor resume toda a lei. Sobre vida espiritual. 1. Desperte espiritualmente. 2. Abandone o pecado. 3. Viva como Cristo. Reflexão final de Romanos 13. Romanos 13 nos chama a viver uma fé prática e responsável, tanto diante de Deus quanto na sociedade. O texto nos ensina que a vida cristã não está separada da vida pública. Pelo contrário, ela deve ser refletida em nossas atitudes diárias, inclusive no respeito às autoridades e no cumprimento dos nossos deveres. A submissão às autoridades é apresentada como uma questão de consciência, reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas. Isso não significa concordar com tudo, mas viver com respeito, responsabilidade e integridade, demonstrando um caráter alinhado com a vontade de Deus. No entanto, o coração do capítulo está no amor. Toda lei se resume em um princípio simples e profundo: amar o próximo. Quem ama não prejudica, não engana, não fere. O amor é a essência da vida que agrada a Deus. Além disso, há um chamado urgente para despertar espiritualmente. O tempo está passando, e somos convidados a abandonar práticas que não refletem a luz de Deus. A vida cristã exige vigilância, decisão e transformação contínua. A expressão final é marcante: revestir-se de Jesus Cristo. Isso significa assumir o caráter de Cristo, vivendo de forma que ele seja visível em nós, em cada atitude, escolha e relacionamento. Aplicação prática. Devemos viver com responsabilidade, respeitando as autoridades, sendo corretos em nossas obrigações e, acima de tudo, praticando o amor diariamente. Também é um chamado para avaliar nossas atitudes e abandonar tudo aquilo que não condiz com a vida em Cristo. Conclusão. Romanos 13 nos ensina que a fé verdadeira se expressa em uma vida íntegra, amorosa e consciente. Em Cristo, somos chamados a viver na luz, refletindo seu caráter e demonstrando, através do amor, que pertencemos a Ele. Mensagem central:
O cristão deve viver corretamente diante de Deus, das pessoas e da sociedade. Aplicação prática hoje. 1. No trabalho, seja correto e respeitoso. 2. Na sociedade, cumpra leis e responsabilidades. 3. Nos relacionamentos, pratique amor real. 4. Na vida espiritual, abandone o pecado e viva em Cristo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!